Vamos ficar pedindo a retirada de veto da ordem do dia até o momento em que o veto comece a sobrestar as outras matérias e criando, inclusive, transtorno no processo legislativo. Então, eu pediria a Vossa Excelência que permitisse que o veto fosse apreciado nesse momento. Adiamento de discussão ou de votação? Por isso que eu estou ouvindo, só que também o adiamento da votação pode ser solicitado, aqui, ó, antes de iniciar a votação de qualquer proposição, é lícito qualquer deputado requerer seu adiamento, pelo prazo de máximo de 5 sessões. Não vale a canelada. O veto é uma proposição. Senhor presidente, Com a deliberação. eu gostaria que Vossa Excelência não abrisse um precedente para um casuísmo nesta casa. O que o deputado Geraldo Magela está querendo impor aqui é justamente um casuísmo. Ele é líder tão somente do partido dele e do governo dele. Ele não é líder desta casa, ele não é líder dessa Assembleia. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse o regimento interno e não abrisse um precedente na pessoa do líder do governo do Distrito Federal. Senhora presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Renato Rainha. Sem entrar no mérito da matéria, apenas ficando no âmbito regimental, eu solicito a Vossa Excelência que preste atenção no artigo 108 do regimento interno, que diz que serão escritos, e depende de deliberação do plenário, os requerimentos não especificados nos artigos anteriores e os que solicitem, inciso 11, adiamento de discussão ou de votação. Eu indago a Vossa Excelência se existe algum documento, algum requerimento escrito na mesa, e se houver algum requerimento escrito, Vossa Excelência deve submeter a plenário. Respondendo à questão de ordem do deputado Renato Rainha, solicito ao deputado que leia também na página 88 do adiamento da votação, artigo 172. Antes de se iniciar a votação de qualquer proposição, é lícito a qualquer deputado requerer o seu adiamento pelo prazo máximo de 5 sessões ordinárias. No entanto, concordo com Vossa Excelência que qualquer solicitação também deve ser submetida ao plenário, o que vou fazê-lo nesse momento, dando o encaminhamento ao que me determina o regimento. Senhora a presidente, casa, questão de ordem. já que nesse momento tem inclusive quórum pleno, delibere. Eu acho que há uma solicitação e nós estamos formando aqui uma opinião sobre isso. O deputado João de Deus fará a chamada dos senhores parlamentares Questão de ordem, senhora para a presidente. consulta em relação ao que o regimento me atribui. Senhora presidente, questão de ordem. É lógico que o artigo 88, o artigo 108. 108 e o 172, eles têm que ser avaliados de forma integrada. Todavia, há necessidade de requerimento escrito. Há necessidade de requerimento escrito. A não ser se o regimento, com licença, deputado, a não ser se o regimento, mais uma vez, ele for deixado de lado nesta casa. Deputado Renato Rainha, eu gostaria de dizer que o regimento está sendo seguido nessa interpretação. Vossa Excelência pede a formalidade do por escrito. Da mesma maneira que nós temos dado direito à palavra na declaração de voto, que também só exige por escrito no nosso regimento, e eu tenho sido flexível, porque entendo que isso burocratizaria demais. Mas não há nenhum demérito solicitar ao deputado Geraldo Magela que faça o requerimento que nós vamos colocar em apreciação do plenário. Claro, então vamos no caso aí, gente. Senhora presidente. Com a palavra, deputado Geraldo Magela. Só para contraditar a questão de ordem do deputado Rainha, de que Com a palavra, deputado Geraldo Magela. quero contraditar o deputado Renato Rainha, de que, de fato, o regimento pedia o requerimento escrito, mas já se tornou jurisprudência nesta casa esta questão ser deferida sem requerimento por escrito. Desde, aliás, a época que o ilustre deputado Benício Tavares dirigia esta casa. Assim como também era já de decisão da presidência deferir ou não o pedido. Então, eu solicito que, com base no histórico e na jurisprudência, nem coloque em votação no plenário, porque cabe a Vossa Excelência decidir seguindo a jurisprudência que o deputado Benício firmou nesta casa. Solicito ao deputado João de Deus que faça a chamada dos senhores deputados. Os que votarem sim estarão
votando para a votação do veto hoje. Os que votarem não estarão acatando a indicação de transferência para a próxima sessão. Solicito ao deputado João de Deus que faça a chamada. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Antônio Cafu. Não. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo. Não. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela. Não. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Não. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vasni de Roure. Não. Por que não, rapaz? Não. Deputado Xavier. Sim. Deputado José Ramalho. Estou ouvindo muito bem. Deputado José Ramalho, não. Deputada Lúcia Carvalho. Não. Ô, João de Deus. João de Deus. Não, Sim. você tem que pedir a presidente, nem a mim, não. Você tem que me chamar. Você está aí para isso. Daniel Marques, o voto é sim. Quatorze parlamentares votaram pela votação nesse momento, 8 foram contra, 2 ausências. Solicito ao deputado João de Deus que faça a leitura do item número 12. Item número 12. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2365, de 1996, que dispõe sobre a colocação de placas de sinalização, informando proibições e restrições no uso de vias do Distrito Federal. Autor, deputado Luiz Estevão. Relator, deputado Renato Rainha. Em discussão, com a palavra o deputado Marco Lima. Senhora presidente, senhores parlamentares nesta casa, Já foi lido. eu subo essa tribuna. Foi não? É porque ele está pedindo, eu realmente me distraí. Com certeza, o deputado Marco Lima já havia me pedido para fazer a discussão, no entanto, nós não percebemos que o relatório não foi feito, portanto, solicito ao deputado Renato Rainha que possa fazer a leitura do relatório e, em seguida, Vossa Excelência se pronuncia. Ok, presidente. Ô, César.
Relatório do veto da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto pelo excelentíssimo senhor governador do DF ao projeto de lei 2.365 de 96, que dispõe sobre a colocação de placas de sinalização informando proibições e restrições no uso de vias do DF. Com a mensagem 389, de 26 de dezembro de 1986, o senhor governador do DF comunicou a esta casa haver vetado totalmente o PL 2365 de 96. A proposição vetada é de autoria do eminente deputado Luiz Estevam, tem por objeto determinar que sejam colocadas placas de sinalização informando aos motoristas sobre proibições ou qualquer outro tipo de restrição ao uso das vias do DF. Ao justificar a proposta, o nobre deputado Luiz Estevam acentuou: 1. Que falta de sinalização prévia da existência de barreiras eletrônicas tem como consequência inevitável freadas bruscas que resultarão certamente em acidentes de trânsito. 2. Que o equipamento escondido subverte os principais postulados que devem reger o trânsito, quais sejam educar, disciplinar e prevenir. Nas razões do veto, o excelentíssimo senhor governador enfatizou: 1. Que o projeto não atendeu às disposições do artigo 22 da Constituição, que trata das competências da União. 2. Que houve evidente equívoco na referência feita pela proposição ao mencionar o parágrafo 1º do artigo 69, que não citar dispositivo e sim um parágrafo único. 3. A seguir, menciona o artigo 64 do CONTRAN, que deixa a critério da autoridade de trânsito local dispor sobre a localização da sinalização. Concluímos, ante o exposto, nosso relatório sobre o veto total ao PL 2365 de 96. É o relatório. Em discussão, estão inscritos 2 parlamentares. Com a palavra o deputado Marco Lima. Marco Lima abre mão. Com a palavra o deputado César Lacerda. João de Deus me botou falta, eu falei, está registrado ali. Senhora presidente, senhores deputados, eu vou votar sim ao veto do governador. Vou votar sim pelo Correio Brasiliense na sua divulgação, na sua campanha do não à violência. Vou votar sim em obediência ao programa que vem executando nessa cidade o jornalista Alexandre Garcia. Vou votar sim, presidente, também a pedido do Miura, vice-diretor executivo do DR. Vou votar sim a pedido do Silvio, da quadra 27 do setor oeste, militar, que anda em cadeira de roda por um atropelamento. Vou votar sim, senhores deputados, pelos milhares que andam em cadeiras de roda pela violência do trânsito em Brasília. Vou votar sim em obediência àqueles que hoje padecem a dor e o sofrimento de ter perdido seu ente querido pela violência do trânsito. Quem tem responsabilidade, senhora presidente, tanto faz ter a sinalização dizendo: aqui, se você exceder velocidade, será multado, ou não ter nada escrito, ele terá a certeza absoluta que ele não incorrerá. Eu voto sim contra a violência do trânsito do Distrito Federal, pela paz e pelo amor e harmonia dentro do Distrito Federal. Obrigado. Com a palavra o deputado Asni Derrore. Senhora presidenta, senhores deputados, eu entendo que o veto do senhor governador procede pela seguinte forma, e eu já me pronunciei sobre este assunto recentemente na casa. Nós estamos em uma guerra, e em guerra vale-se a estratégia. O governo estabeleceu uma estratégia de convencer a população a reduzir a intensidade da velocidade. E essa estratégia está funcionando, até porque a legislação sobre o assunto é de âmbito federal. E, nesse sentido, eu entendo que tenho de votar pela manutenção do veto do senhor governador. Entendo e respeito a intenção dos senhores deputados proponentes da matéria, porque querem traduzir e explicitar a identificação das barreiras eletrônicas.
Mas eu entendo que, nesse momento, temos um programa que funciona e, se está funcionando, temos de valorizar para que ele aprofunde e estimule a cidade a repensar o seu índice de velocidade, portanto, reduzir, para que nós possamos, de fato, reduzir os índices, não apenas no placar, mas na redução da mortalidade e de acidentes de outras naturezas em nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria fazer aqui uma observação. Quando nós votamos a favor das barreiras eletrônicas, ou seja, dos guardas eletrônicos, de uma certa forma, nós estamos votando contra os guardas humanos, os guardas de carne e osso, aqueles que têm sensibilidade, não apenas sensibilidade eletrônica, mas sensibilidade humana. Este sim tem condições de fazer educação para o trânsito, porque ele conversa, ele fala, ele ouve, ele sabe trabalhar a questão do trânsito como ser humano. As barreiras eletrônicas, que consomem milhões do erário, através das comissões que são pagas às empresas prestadoras desse serviço, são recursos que estão sendo tirados daqueles que, ao longo dos anos, fizeram a segurança pública do Distrito Federal. As barreiras eletrônicas não são instrumento apenas de educação, como tem sido dito, mas instrumentos de aterrorização. E educação para o trânsito não é sinônimo de medo. Se o motorista dirige assustado com a possibilidade de ser apanhado por uma barreira eletrônica, ele não está sendo educado para o trânsito, ele está sendo educado para sentir medo no volante. E o motorista tem que sentir tranquilidade ao dirigir. Se você estabelece como princípio que o motorista infrator, se você estabelece como princípio que o motorista infrator vai se esconder atrás das barreiras, ou seja, se ele souber... Aí fica difícil competir com... Se o motorista, ao dirigir nas vias, sabendo que tem uma barreira eletrônica à frente, vai mascarar uma condição, ou seja, se o governo não quer que ele saiba onde está a barreira eletrônica, querendo com isso evitar que o motorista use de subterfúgio para não transgredir naquele local o excesso de velocidade, mas fazê-lo depois, o governo está usando o mesmo artifício. Porque se ele mantém a barreira escondida, o que ele está querendo? Ele está querendo que o motorista seja apanhado numa situação semelhante àquela que o motorista quer apanhar a barreira eletrônica. Então eu acho que é o mesmo argumento tentando justificar coisas diferentes. Eu acho que o que nós precisamos não é assustar o motorista dizendo a qualquer momento você poderá ser apanhado por uma barreira eletrônica e se você for apanhado, a multa será terrível e você não terá perdão. O que nós precisamos é dizer aos senhores motoristas, fiquem atentos, dirijam com cuidado, mantenham a velocidade máxima em todos os lugares, sejam prudentes, não se irritem, não se assustem e não tenham medo ao dirigir, dirijam com segurança. Aí sim, nós teremos um trânsito seguro e acabaremos com a violência no trânsito no Distrito Federal. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Eurípides Camargo. Aleluia, pastor. Ô, pastor, parabéns, hein? Bom, os argumentos contra esse veto não tem sustentação. Até porque, veja bem, senhores, está comprovado, depois da implantação do sistema, a eficácia do sistema, que reduziu a mortalidade. Senhor deputado, se o senhor permitir, eu gostaria de continuar. Na verdade, reduziu comprovadamente nas estatísticas, portanto, cai por terra essa argumentação de que a barreira eletrônica não resolve o problema. Resolve sim, até porque está comprovado estatisticamente.
Segundo, na questão da fiscalização, existe a fiscalização, e aqui os senhores dessa casa, que compõem a segurança, entendem que existe a fiscalização ostensiva, ou a policiamento ostensivo, e o não ostensivo. São complementares. Na verdade, um complementa o outro, e o resultado é positivo. Portanto, eu não entendo a crítica ou a decisão de contrariar o que vem cientificamente sendo comprovado como legítimo, que traz benefício à população. Essa questão, ela toma uma posição de uma tentativa de impor uma questão politicamente nesse projeto, porque no mérito, com certeza, todos os deputados aqui têm consciência de que está votando contra o mérito dessa proposta, que é de reduzir a mortalidade no trânsito em Brasília. Portanto, quem votar na derrubada desse veto está se comprometendo com a mortalidade, com o crescimento da mortalidade. Não tenho dúvida disso. Portanto, eu gostaria que os parlamentares fizessem um gesto de votar no mérito e não votando politicamente. Essa é a minha colocação, que eu gostaria de deixar essa mensagem para que pudesse pensar na questão de Brasília e não na questão que é política desse processo. Portanto, mais uma vez, concluo a votar no mérito desse veto. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhora presidente, senhores deputados, o mérito do que está sendo vetado é necessário que a gente faça uma leitura profunda. Educar para o trânsito é uma coisa que vai ter que ser produzido por gerações. A propaganda das melhores marcas de automóveis desse país faz um trabalho em cima de cavalos no motor que puxa entre 0 e 5 segundos, entre 0 e 10 segundos, tantos quilômetros. Um dos maiores vendedores de combustível do mundo tem como símbolo um tigre. Diz assim: ponha um tigre no teu tanque. O ano passado, ocorreram mais de 20 mil acidentes de trânsito nessa cidade. O ano passado, juntando todos os vendedores de carro 0 quilômetro, dá mais de 40 mil novos modelos vendidos. Um politraumatizado, eu pergunto, quanto é que custa? E qual é a estrutura médica que tem estrutura para receber politraumatizado? Nós só temos um politraumatizado nessa cidade, que é do hospital de base, tem 33 leitos. Os médicos que fazem plantão no hospital de base, quando começa a sexta-feira às 18 horas, eles começam a rezar. Um politraumatizado custa R$23 mil por mês à saúde pública. Um politraumatizado custa mais de R$150 mil por ano à saúde pública. Eu só queria dizer, deputado Benício Travares, que infelizmente os acidentes de trânsito nesse país produzem um débito de 5 bilhões de dólares, sem falar nos paraplégicos, nos mutilados, nos tetraplégicos, e sem falar na dor das famílias. Por isso, eu acho que nós temos que refletir sobre isso. Dói no bolso, sim. Tem que doer no bolso, porque não tem doído na consciência, não tem doído na alma. Essa é uma cidade que, por força de um modelo urbano polinucleado, ela separa. E nós temos problemas de trânsito. As nossas vias não crescem proporcionalmente aos 40 mil novos carros que são vendidos por ano. O deputado Luiz Estevam sabe do que eu estou falando.
É o segundo mercado de carro desse país. A cada dia, São Paulo tem 1.500 carros a mais do que a frota de ontem. Brasília é mais de 100. São Paulo está adotando o olho eletrônico. Goiânia, do PMDB, está adotando o olho eletrônico, enquanto Estado, enquanto Prefeitura, que é do PSDB. Maceió está adotando o olho eletrônico. Recife, que acaba de fazer uma bela propaganda, o governo do Estado cedeu para a campanha do Pare Nacional. Quer morrer? Quer morrer? Porque nós estamos perdendo, sabe o que é? Nós estamos perdendo uma população jovem. O preço de um menino de 18 anos, de uma jovem de 18 anos, vocês sabem que é a única faixa de idade nesse país que a taxa de mortalidade entre 91, o último censo de 91 e o censo de 96, que não diminuiu a morte entre 15 e 29 anos. É um massacre urbano. O Correio Brasiliense escreveu isso na capa do caderno Cidade. É a terceira cidade a matar mais jovens. É essa. Jovens, primeiro bala. Eu concordo, deputado Odilon Aires, que é bala. Depois de bala, deputado Odilon Aires, é trombada no poste, é capotamento, é atropelamento. Infelizmente, deputado Odilon Aires, essa cidade viveu, eu encerro, essa cidade viveu dramaticamente o atropelamento do filho do ministro. E a vida do pobre do pedreiro virou 24 cestas básicas, porque estamos dizendo para os meninos ricos de volante, mate pobre, que a gente transforma em cesta básica, em pacote de macarrão, em algumas latas de óleo. Eu queria chamar a atenção e a consciência dos parlamentares dessa casa acerca dessa matéria. Hoje, o lugar menos cidadão de Brasília é o trânsito. Obrigado. Deputado Miqueias, 5 minutos. Eu estou anotando o tempo de todos os parlamentares, podem ficar tranquilos que estou sendo justa com todos. 5 minutos, deputado. Senhora presidente, senhores parlamentares, há um tempo muito recente nós estabelecemos uma campanha em que, inclusive, vários parlamentares aqui presentes estiveram fazendo caminhada no Eixão, fizeram inclusive uma série de exaltações sobre a necessidade do controle à velocidade do trânsito do Distrito Federal. E aí, nos deparamos nesse momento que ele tem estado no quadro da surrealidade, provavelmente. Ao avaliarmos, ao pararmos para discutir, ao pararmos para pensar sobre essa matéria, ao ouvirmos dados estatísticos que são apresentados a cada minuto nessa tribuna, ao ouvirmos dados que são apresentados nesta tribuna, a gente tem que parar para realmente fazer uma reflexão. Ao ler a carta da Associação dos Moradores do setor L Norte de Itaguatinga, que com certeza terão consciência daqueles e da responsabilidade destes para com o trânsito, essa carta tem alguns trechos como, por exemplo, para nós do setor L Norte, a chegada dessas medidas significou mais tranquilidade e paz. Por isso, a Associação dos Moradores vem a público manifestar o seu apoio à atitude do governo democrático popular e repudiar o comportamento destes políticos que, pelo que parece, não respeitam o sentimento de quem já perdeu familiares ou amigos na violência do trânsito. Para se ter uma ideia do sucesso das lombadas e barreiras eletrônicas, em lugares onde não foi possível instalá-las, a comunidade está se organizando e mobilizando para conquistar este benefício. Isso não é um parlamentar que está dizendo, é uma associação de moradores extremamente reconhecida em Taguatinga pela sua ação incansável pela segurança daquela região. Eu não estou aqui repetindo palavras minhas. É uma carta que eu acabo de receber e que põe um manifesto de uma associação de moradores, de uma avenida que, inclusive, algumas pessoas se arvoram de ter dado mais tranquilidade para ela. Mas essa
essa avenida, o nosso amigo deputado faz uma colocação sobre a tecnologia versus trabalho. Todos nós temos um celular na cintura. Todos nós nos utilizamos de algo que provavelmente deve estar eliminando um boy, deve estar eliminando a secretária, deve estar... Então a gente tem uma avaliação do que é, mas com certeza precisa dos serviços dados pelo telefone celular. Com certeza, alguém deveria trazer uma mensagem que não trará mais porque a Vossa Excelência utiliza de um celular. Então também estaríamos com esse mesmo raciocínio. Agora, com certeza, a sociedade do Distrito Federal não irá esquecer essa nossa atitude. A sociedade do Distrito Federal, que já tem se manifestado publicamente, como por exemplo, dona Silvia Maria Teles, que faz todo um relato sobre o seu posicionamento, sobre a perda de familiares, que a dor que é a perda de familiares no acidente de automóvel. E aí, para concluir, senhora presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer um convite muito sincero. Assim, de forma oculta, nós parlamentares poderíamos parar próximos a um desses pardais ou dessas corujinhas, que já não são tão escondidas, algumas delas, e paremos ali exatamente por meia hora. O que é que nós perceberemos? Algumas figuras que vêm a 110, 120, 130 km por hora, ao se deparar com a corujinha, dá uma brusca freada do mesmo jeito, anda devagarzinho sobre as 4, 5 listras que estão no chão, que são as listras magnéticas, e ao passar por essas listras magnéticas, volta a dar uma arrancada e sai como se não tivesse acontecido nada. Então não adianta. Veja, aí nós ainda tivemos a divulgação desses espaços que ainda não eram tão, felizmente, muito criativamente, o Detran tem colocado alguns simuladores, algumas que não são, de fato, câmeras que estão registrando, outras que realmente estão registrando, outras que são trocadas de tempo em tempo, e infelizmente, companheiro deputado Daniel Marques, infelizmente, no trânsito, infelizmente, no Distrito Federal, atitudes como essa são necessárias. Infelizmente, digo eu, infelizmente, porque Brasília é uma cidade muito propícia à velocidade. Brasília é uma cidade que foi desenhada com outro perfil, e ela provoca a velocidade, nós temos muitas retas. E é por isso que qualquer recurso vale a pena. Que uma única vida, que uma única pessoa tenha deixado de usar uma cadeira de rodas por estar existindo essas corujinhas, esses pardais, já terá valido a pena. Não temos mais nenhum orador inscrito. Solicito a palavra ao deputado Geraldo Magela. Senhora presidenta, senhores e senhoras deputados, eu acho que aqui tem um debate de fato colocado, que é o debate da importância da vida. Qual a importância que nós, legisladores, entendemos que tem uma vida de alguém que não é nosso parente, não é nosso amigo, e que a perde num acidente de trânsito? Qual a relação que nós temos? E aí, pessoas como o deputado Jorge Cauí, com toda a sua experiência, toda a sua vivência, toda a sua orientação religiosa, poderia até vir aqui nos dar algumas informações de quantas destas vidas espirituais ainda poderiam estar na terra aqui conosco, não fossem os acidentes de trânsito. E é interessante porque eu estou aqui com a decisão do senhor juiz Arnoldo Camanho de Assis, denegando a ordem de segurança que havia sido concedida em favor do sindicato dos taxistas para que aqueles atingidos por aquela decisão não pagassem as multas de trânsito. Eu até quero, senhora presidenta, solicitar que sejam registrados nos anais desta casa o completo teor desta decisão.
mas especialmente o que traz a decisão na sua parte, quando diz que, deixando muito claro a decisão de que as barreiras eletrônicas, como são conhecidas, nada tem mais além da função de fotografar para a punição através da multa os motoristas apressados. Muitas vezes motoristas apressados e que se transformam em assassinos. Diferente da lombada ou daquela barreira que é colocada no chão, que se não for sinalizada, esta sim pode inclusive causar acidente. Então é muito diferente como o Conselho Nacional de Trânsito trata as duas coisas. E dá a barreira eletrônica, chamada de barreira eletrônica, um tratamento absolutamente distinto da barreira que é colocada como impedimento da velocidade. Ninguém está impedido de trafegar em alta velocidade perto das barreiras eletrônicas. Eles simplesmente serão fotografados para futura multa. Já nas barreiras com obstáculos na terra, estas sim podem inclusive trazer acidentes e trazer prejuízos à vida das pessoas. Então, eu gostaria, senhora presidente, que nós não votássemos aqui pensando em oposição e em governo, mas pensando em vidas. Quantas poderão ser salvas se este projeto tiver o seu veto mantido? Muito obrigado. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, é Vossa Excelência ou deputado Tadeu Filipelli? Com a palavra, senhora presidente, senhores deputados, Tadeu Filipelli. Eu, como um deputado obediente, fui fazer a leitura que o deputado Cafu pediu que fosse feita. Uma leitura sobre a situação aqui do trânsito de Brasília. E encontrei o seguinte: Jornal da Tarde, de hoje, do estado de São Paulo, diz o seguinte: esquema de radares atingiu todo o país. O município de São Paulo é um dos clientes da Engebras, do mesmo dono da Split, corretora, envolvida no escândalo dos títulos públicos. A segunda chamada do jornal: Engebras, especializada em detectores fotográficos de veículos, também pode ser fechada. Pois bem, senhores deputados, esta é a empresa Engebras, acusada nesta reportagem de fraudar licitações em todo o país, envolvido com o escândalo dos títulos, que é a virtual sócia. É sócia do nosso Detran de Brasília. O senhor Henrico Picciotto, presidente da Split e presidente da Engebras, envolvido em toda essa história, é exatamente hoje o sócio do Detran do Distrito Federal. Então aqui é simples, né? É a participação nas multas. Então é simples, é simples. O que se discute aqui é exatamente uma campanha que seja educativa, que fique longe de uma arapuca, porque está nítido, está claro a manipulação financeira nessa estrutura de multas montada em Brasília. E com certeza, isso daí será com destinação de caixinhas de campanha. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Eu gostaria de dizer aqui o que diz a revista Veja desta semana sobre o cidadão Henrico Picciotto, da corretora Split, que é o proprietário da Engebras, a empresa que detém o contrato do Detran. Diz o seguinte: entre os figurões que a CPI pilhou em São Paulo, os mais nobres são os empresários Henrique Picciotto e Fausto Solano Pereira. Picciotto, da corretora Split, a lavanderia usada
para limpar o dinheiro das operações suspeitas, é considerado um operador muito astuto. Enrico Picciotto estava no purgatório do Banco Central desde 1995, quando se descobriram operações fraudulentas com títulos públicos. Além da sua participação no submundo dos precatórios, Picciotto tem outra ligação com a Prefeitura de São Paulo. Ele é dono da Engebras, a empresa que produz os radares fotográficos comprados por Paulo Maluf para pescar infrações de trânsito. A licitação para aquisição desses equipamentos pela Prefeitura é objeto de uma ação na Justiça, movida, aliás, por um vereador do Partido dos Trabalhadores. Pesa sobre ela a acusação de fraude. O curioso é que em São Paulo, esta empresa cobra $13 por cada multa. E o vereador do PT entrou na Justiça porque viu fraude amparado pelo Ministério Público. Em Brasília o preço é maior. O preço é 18. E eu quero mostrar a vocês aqui, em primeiríssima mão, que eu finalmente, depois de 6 meses, consegui o contrato da Engebras com o Detran. O que é interessante? O edital de licitação dizia que o contrato ia ser, no seu item, que o contrato ia ser por 3 anos, no seu item 11.4, prorrogável por mais 1. Isso é o que dizia o edital. O que aconteceu no contrato? No contrato foi prorrogado por 3 anos e mais 60 meses. Um contrato que era de ser de 3 mais 1, passou a ser 3 mais 5. Agora eu quero que os senhores notem aqui, por que é que esta empresa não quer que se sinalizem as ruas? Porque em 3 anos, está aqui no contrato, na cláusula 3ª, na cláusula 7ª do valor. O valor estimado para o presente contrato, eu repito, por 3 anos, é de R$ 171.258.000. O que significa? Quase 60 milhões de reais por ano, ou 2.500 multas de trânsito por dia, inclusive sábados e domingos. Ora, será que uma operação conduzida por esse personagem, num valor de 170 milhões de reais, em que ele fica praticamente obrigado a lavrar 2.500 multas por dia, será que esse contrato aqui tem a intenção de proteger vidas? Ora, que isso! Esse contrato tem o objetivo de zelar por alguma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida, mas não são as vidas, não são as vidas, são os bolsos de pessoas muito vivas e que acham que na nossa cidade só tem trouxa. Aqui não. Muito bem, Luiz. Parabéns. Não havendo mais oradores inscritos, solicita ao deputado João de Deus que faça a chamada dos senhores parlamentares para o voto. Eu gostaria de fazer uma advertência, senhores parlamentares, por se tratar de um tema polêmico, eu gostaria que os parlamentares não fizessem exposição do voto, que pudessem ficar longe, principalmente o interessado maior, da urna, porque tanto eu como o deputado João de Deus estaremos atentos para qualquer irregularidade e anulação da votação. Eu estou tentando que nós possamos fazer esta votação sem que ninguém acuse de que ela foi de alguma maneira desviada do seu curso. Portanto, solicito que a gente proceda da maneira mais correta possível, senão nós vamos inviabilizar esta votação. Deputado Benício Tavares, presente e votando. Por solicitação, o deputado Vasni Derruri, presente e votando. Deputado Antônio Cafu. Deputado Antônio Cafu, presente e votando. Hein? Não, César, não, por favor. Senão nós vamos anular Eu vou lhe chamar agora. Deputado César Lacerda, presente e votando.
Deputado Adão Xavier, presente e votando. Eu havia solicitado que os parlamentares não ficassem próximos, a não ser os que estão sendo chamados. Caso contrário, nós vamos fazer a anulação desta votação. Eu novamente solicito que isso aconteça. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, presente e votando. Se continuar a folga de urna aí, vai ser anulado. Tá fazendo rodinha aí? Ué, vai, senta pra cá, ué. Vai, Manuel. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Se eu e o João decidirmos já, a gente anula isso aqui, hein? Mas então fala pro pessoal parar de fazer chacrinha lá, ué. Vamos lá, você toca em frente. Deputado Daniel Marques, presente e votando. Tem que conversar comigo agora, já votou já, não vou mais mexer no seu voto. Deputado Edmar Pirineus, presente e votando. Edmar, fecha a porta, senão eu vou anular, viu? Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo, presente e votando. Deputado Tadeu Filipel. Corrigindo, Filipelli. Deputado Geraldo Magela Pereira. Presente e votando. Deputado Jorge Cauí Júnior, presente e votando. Deputado José Edmar Cordeiro. Deputado José Edmar Cordeiro, presente e votando. Deputado Luiz Estevão. Presente e votando. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, presente e votando. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, presente e votando. Deputado Marcos Arruda.
Deputado Marcos Arruda, presente e votando. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, presente e votando. Deputado Odilon Aires Cavalcante, presente, votando. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente e votando. Deputado Renato Rainha. Deputado Rainha, presente e votando. Deputado José Ramalho Brasileiro. Deputado José Ramalho Brasileiro, presente e votando. Deputada Lúcia Carvalho, presente e votando. Deputado João de Deus, presente e votando. Votaram 24 parlamentares. Solicito ao deputado João de Deus que faça a conferência das cédulas. Quero muita chacrinha aqui atrás de mim. Não, só o Curió. Só o Curió. No caso de Campinas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pardalzinho vai te pegar, hein? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Foram encontradas 24 sobrecartas. Solicito ao deputado João de Deus que faça a contagem dos votos. Calma, Escovão, não se aveste não. Começou com sim. Segundo, sim. Deve ter um muro eletrônico ali dentro. Deve ter um pardal escondido lá dentro.
Aqui a casca do pardal, a filha do pardal. O João tá que quer jogar no cinza. É porque o Luiz Estevam é... Quantos sim já deu ali? 6? Não. 6 a 5. Tá 6 a 5. Essa marcha vai dar bem. Esse pardalzinho aqui, eu quero só quero a casca do pardal. Não. Esse aqui o pardal quebra a asa dele. Tira a asa dele. Dobrou aí 2 orelhinhas. Opa. Pardalzinho. Oh, meu Deus, meu Jesus, meu pai de Padeciso. Você falou assim, que aí você vai Pai de Padeciso, deixa eu vibrar aqui um pouco com o pardalzinho voando. Pardalzinho agora dançou, viu? 14, tem mais ainda. Rapaz, ninguém quer pardal não, rapaz. Outro passarinho melhor, pardal a peste. Viu? Já deu 15. 16. Ninguém aceita, rapaz. 16 a 7. Esse foi. A 8. Eu contei 5. Eu contei 5. Falta um. Falta 9. 9 a 16. 9. Olha, agora vamos trazer um curió, o pardal dançou. Pois. O veto ao projeto de lei 2.365 foi derrubado com 16 votos não, 8 sim, nenhuma abstenção. Solicito ao senhor parlamentar João de Deus que faça a leitura do próximo item da ordem do dia, item número 13. Item número 13. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 1219, de 1996, que cria o setor de Mansões Norte, Itaguatinga, região administrativa 3, e dá outras providências. Em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1615/96, que fixa o local em que se encontra a área que especifica e dá outras providências, de autoria do deputado Renato Rainha, e com o projeto de lei número 1757, de 1996, que fixa a colônia agrícola Vicente Pires, no local em que se encontra e dá outras providências, de autoria do deputado Renato Rainha, deputado José Edmar, com os relatores Edmar Pirineus e Marco Lima. Senhora presidente, solicito verificação de quórum. Solicito ao deputado João de Deus que faça a chamada dos senhores parlamentares para a verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Antônio Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Tadeu Filipelli, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente.
Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí Júnior, ausente. Deputado José Edmar Cordeiro, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Vasni de Roure, ausente. Deputado Adão Xavier, ausente. Deputado José Ramalho Brasileiro, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Se encontram presentes apenas 4 parlamentares, portanto, não há quórum para darmos prosseguimento à sessão. Antes de encerrá-la, comunico a pauta, a ordem do dia de segunda-feira, dia 10 de março. Item 1, vetos, PLC 20/96, PL 681 de 95, PL 2199 de 96, PL 2462 de 96, PL 2463 de 96. Item 2, redações finais, PDL 60 de 96, PL 40 de 95, pelo 33 de 97. 3, moções lidas na presente sessão e, melhor dizendo, todos os itens remanescentes desta ordem do dia. Declaro encerrada a presente sessão.